O autismo, ele é um espectro, né, um transtorno que vai do leve até o mais severo. Ele atinge a parte do comportamento, da interação social e da comunicação. Muitas pessoas pensam que uma pessoa com autismo, né, é isolada, não convive, mas quando tu mostra sinceridade, carinho e entende o jeito que ele gosta de brincar, essa alegria e esse amor vem de volta. A Associação Paz e Amor iniciou em abril de 2016. Atualmente nós temos mais de 100 famílias. O público-alvo da associação são crianças desde a descoberta do diagnóstico de autismo até a fase adulta. Nossa associação, além de dar suporte para os autistas, ela busca também o suporte familiar, cuidar de quem está cuidando. Eu me senti gratificada em saber que tinha pessoas que tinham problemas igual aos meus, que antes eu pensava que era só eu que tinha aqueles problemas. A ideia da associação é buscar uma forma de sair um pouco dessas dificuldades, buscar um pouco da qualidade de vida, um pouco bom, vamos trocar experiências. Até para fazer um evento, a gente tem que fazer adaptado para eles. Por exemplo, a balada adaptada, onde o som é mais baixo, né? Os jovens interagem com os pais. Para as crianças, a gente sempre pensa num trabalho que elas vão desenvolver a arte, às vezes a musicoterapia, a hora do conto, e trazer junto os pais, fazer uma oficina, onde ali eles possam brincar, mexer com tinta, massinha, lápis de cor, dobradura. Quem conhece o autista sabe da simplicidade e do amor que eles têm. E quando eu chego aqui, que eu olho, que eu recebo um abraço, que eu recebo um carinho, ou que às vezes está brincando no chão e eles vêm e te abraçam com aquele amor que tu acaba esquecendo os outros problemas, né? É um momento de alegria estar com eles, em qualquer situação. Eu sempre penso que se eu não lutar pela Poliana, quem vai lutar? Então acho que isso que me impulsa, né, junto com outros idealizadores, de mudar essa história, de fazer a diferença na vida deles, porque se a gente não lutar por eles, quem que vai lutar?
Tá ouvindo agora? E a Solange saiu agora. Caiu a Solange. Tá, ela tá escutando. Não ouviram nada que eu falei? Não ouviram nada que eu falei, então? Tá. Boa noite, pessoal. Dando início, então, à nossa semana do nosso webinar. Conforme expliquei ontem para vocês, hoje eu vou ser bem breve, tá? Nós temos 2 convidadas. Hoje nós teremos a parte jurídica do nosso webinar, tá? Aproveitem bastante, tirem suas dúvidas, qualquer coisa que não puder ser resolvido aqui, depois a gente conversa no privado e passa alguma informação. Hoje as nossas convidadas, então, é a Roberta Dornelles, advogada, e a Solange Rossi. Elas vão falar sobre o BPC, o LOAS, né? É a mesma coisa, e vão falar sobre esse auxílio emergencial do governo. São 2 assuntos bem pertinentes, tá, para atualmente, e é uma coisa de suma importância para as famílias estarem bem informadas quanto a isso. Todo mundo tem que estar bem informado e tem que passar essa informação para quem não sabe. Então, eu vou chamar primeiro a Solange, que vai iniciar, ela se apresentar e conversar um pouquinho com vocês. Qualquer coisa, me chame, menina. Tudo bem? Pode falar, Solange. Oi, tudo bem? Então, meu nome é Solange, eu sou advogada, atuo mais na área trabalhista e como foram editadas medidas provisórias pelo governo na tentativa de manutenção do emprego e renda, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas medidas que foram regulamentadas pelo governo, né? Então, assim, depois, se alguém quiser mais informações sobre o número das medidas, etc., a gente pode passar essa informação, mas isso também não é muito importante agora. O que é importante a gente saber, tá? Que o governo, então, autoriza as seguintes medidas. O teletrabalho, tá? Antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e o direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso foi a primeira medida provisória editada. A segunda medida provisória fala exatamente do benefício emergencial que a Kátia estava falando, tá? Ele é um pouquinho mais complexo, então eu vou falar primeiro sobre essas outras medidas que são mais simples. O teletrabalho é aquele trabalho que a pessoa pode executar em casa através de equipamentos eletrônicos, né? Ou então com os seus ferramentais, tá? Então, por exemplo, se uma empresa que trabalha com alimentação quiser solicitar ao seu empregado que trabalha em casa fazendo alguma coisa, ele pode. E isso também se encaixa no teletrabalho. Tá? Essa modalidade, essa medida, ela tem que ser informada para o empregado com antecedência de 48 horas. Então, o empregador tem que informar para o empregado 48 horas antes dele começar o teletrabalho na sua casa. E o empregador tem que dar todas as condições para que o empregado possa fazer a sua atividade em casa. Uma outra questão que está gerando muita dúvida também é a antecipação de férias individuais. Essa antecipação de férias individuais, ela acontece da seguinte forma. O empregador vai conceder férias para o empregado, tá? E mesmo que o empregado não tenha trabalhado todo o período aquisitivo, ou seja, se ele ainda não trabalhou um ano todo para adquirir o direito às férias, mesmo assim o empregador pode antecipar essas férias para ele, tá? E essas férias antecipadas individuais, elas também podem ser negociadas em relação a férias futuras, aí sobre aqueles períodos aquisitivos que ainda não se iniciaram, tá? E a concessão de férias individuais, ela não depende da concordância do empregado. Por quê? Porque, às vezes, é uma necessidade do empregador. Às vezes, a empresa não tem como deixar que o empregado faça o seu trabalho na empresa. Então, ela vai optar por
conceder as férias individuais de forma antecipada para o empregado. Tem também a possibilidade da concessão de férias coletivas. Isso também tem que ser informado num prazo de 48 horas antes da concessão, né? Pode ser aproveitado e antecipado feriados. Então, por exemplo, se a empresa optar por deixar o empregado em casa, né, em repouso neste período, ele pode compensar com feriados não religiosos que venham a acontecer mais adiante. Por exemplo, o 1º de maio, que é Dia do Trabalhador, é um feriado não religioso. Esse feriado pode entrar na antecipação de feriados, né? Outra medida é o banco de horas. O banco de horas ele pode ser concedido para o empregado mediante mesmo que não tenha previsão na norma coletiva da categoria profissional do empregado. E o banco de horas, ele deve ser informado também com antecedência de 48 horas antes de começar a concessão, né? Vamos dizer assim, o momento em que o empregado vai deixar de trabalhar para entrar no banco de horas. E este banco de horas, ele pode ser compensado num período de 18 meses, ou seja, se o empregador resolver instituir esse banco de horas com o empregado, né, no momento em que cessar a suspensão do contrato de trabalho ou encerramento, né, interrupção do trabalho, se começa um prazo de 18 meses. Então, o empregador ele vai ter 18 meses, 1 ano e meio, para fazer essa compensação do banco de horas, tá? O recolhimento do FGTS também, a empresa pode suspender o recolhimento do FGTS do empregado em relação aos meses de março, abril e maio. E pode fazer esse recolhimento de forma parcelada a partir de julho deste ano. Então, se o empregado for retirar um extrato do FGTS, ele vai verificar que pode não haver recolhimento de FGTS desses 3 meses, tá? Na conta vinculada dele. E a empresa vai poder retomar o recolhimento do FGTS a partir de julho deste ano e de forma parcelada. Ele não precisa recolher os 3 meses de uma vez só. Ele pode parcelar esse valor, tá? Então, eu acho que agora vem para a parte mais importante, né, que gera mais dúvidas em todo mundo, que é a medida provisória que instituiu o benefício emergencial para os casos de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. O que é a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário? O empregador, em consenso com o empregado, através de um acordo escrito, tá? Vai reduzir uma parte da jornada de trabalho do empregado e, consequentemente, o seu salário. Por quê? Porque ele vai pagar o salário correspondente àquelas horas trabalhadas, né? Então, ele pode reduzir de 25%, a partir de 25%, a jornada de trabalho e o salário. Ou seja, ele pode instituir um trabalho de 25% e 75% de ausência do empregado, tá? E a suspensão temporária do contrato de trabalho quer dizer o quê? Que o empregado não vai trabalhar, o contrato dele está suspenso, ele vai ficar em casa, ele não vai comparecer ao trabalho, tá? Essas duas medidas, que é a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário e a suspensão do contrato de trabalho, não podem ser cumuladas com as outras medidas, que é as férias coletivas ou as férias individuais, ou então o teletrabalho. Isto não pode acontecer. Uma vez suspenso o contrato de trabalho ou reduzida a jornada de trabalho, essa medida é a que tem que ser adotada. Nenhuma das outras pode ser acumulada, tá?
A empresa tem que fazer, então, como eu disse antes, junto ao empregado, um acordo escrito para que essas medidas tenham validade, tá? Esse acordo, ele deve ser informado para o Ministério da Economia num prazo de 10 dias. Se ele não for informado, a empresa vai ter algumas penalidades pela não informação, tá? Em determinados casos, este acordo de redução da jornada e salário ou de suspensão do contrato tem que ser firmados com o sindicato, né, envolvido, não pode ser direto entre o empregado e o empregador, então tem ali alguns requisitos na medida provisória, tá? Esse benefício, ele será pago para o empregado, independentemente do período de contrato que ele tiver. Se ele tiver 1 dia de contrato de trabalho, ele já tem direito ao benefício emergencial, tá? Outra coisa aqui, o empregado que firmar acordo de redução da jornada de salário ou de suspensão do contrato de trabalho terá garantia ao emprego por um período equivalente ao dobro do período do acordo. Ele tem garantia ao emprego, ele não pode ser demitido. Se ele fizer um acordo com o empregador de suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, por 60 dias, ele tem garantia ao emprego não só por esses 60 dias, mas pelo dobro dos 60 dias, ou seja, 120 dias. Durante esses 120 dias, o contrato dele deve ser mantido. E a mesma coisa acontece no caso de redução da jornada de trabalho e do salário, tá? É sempre o dobro do período de vigência do acordo, tá? No caso de redução da jornada de trabalho e do salário, o empregador vai pagar, então, ao empregado o salário proporcional à jornada que ele vai permanecer trabalhando. Ou seja, se o empregador reduzir 50% da jornada, ele vai ter que pagar 50% do salário, né? E o empregado vai ter direito ao benefício emergencial equivalente a 50% do seguro-desemprego a que ele teria direito. Certo? Então, 50% da jornada mantida, o empregador paga 50% do salário. Os outros 50% vão ser recebidos através de benefício emergencial, mas equivalentes a 50% do seguro-desemprego a que ele teria direito. E aí, assim, dependendo do percentual de redução, tem outras regrinhas, tá? Que eu não vou falar aqui porque são regras muito extensas, mas a proporção é mais ou menos essa, tá? São regras bem complexas de se entender e que eu prefiro ver cada caso a caso para poder dar uma resposta certa para a pessoa. Se a pessoa tiver alguma dúvida, nos chama que eu analiso a situação específica e já respondo qual é o percentual do valor do seguro-desemprego que ele receberia, tá? Que essa pessoa receberia. Se a opção for de suspensão do contrato de trabalho, o empregado vai receber o benefício emergencial do governo. Então, ele não vai... suspenso o contrato, ele não está trabalhando. Nem 50, nem 25, nem 70, nem percentual nenhum. Então, é o governo quem vai pagar o benefício emergencial para ele, tá? Outra questão bem importante aqui é que o benefício emergencial não vai prejudicar o pagamento do seguro-desemprego. Isso quer dizer o quê? Se a empresa optar por reduzir a jornada de trabalho e de salário, ou então suspender o contrato de trabalho pelo período que é permitido aqui pela medida provisória, digamos lá que no final do período em que o empregado tiver a garantia do emprego, lembra? Da dobra do período, ele tem garantia ao emprego, então o empregador não pode demitir. Terminou esse período de garantia ao emprego e o empregador resolver demitir o empregado, né, ele não vai ser prejudicado em relação ao seguro-desemprego.
ele vai poder encaminhar o seu seguro-desemprego e receber o seguro normalmente, mesmo que tenha recebido o benefício emergencial. O benefício emergencial, ele é calculado com base no valor do seguro, mas ele não prejudica, ele não vale como seguro. Ele não vai prejudicar o empregado na hora de receber o seguro, seja quando for demitido, em qualquer momento, tá? E assim, em caso de demissão do empregado, ele tem direito às verbas rescisórias normais e elas devem ser pagas nos prazos de lei, senão a empresa sofre penalidades também, né? Eu acho que, assim, em linhas gerais, seria isso, tá? E se tiver dúvidas, eu prefiro colocar... Eu coloquei todas as medidas que são possíveis. Teletrabalho ou trabalho remoto, férias coletivas, férias individuais, banco de horas, antecipação de feriados, a suspensão de pagamento do FGTS, a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho e do salário. Cada coisinha tem os seus detalhes, né? Mas, em linhas gerais, é isso, tá? Tem algumas medidas que não podem ser adotadas juntas, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho e do salário e a suspensão do contrato de trabalho. Não pode adotar uma delas e colocar como se fosse férias antecipadas. Não pode. Ou é uma coisa, ou é outra. Teletrabalho da mesma forma. Não pode considerar teletrabalho e considerar antecipação de férias. Até porque não tem nem coerência de fazer isso. Mas tem situações, inclusive eu posso dizer que a maioria dessas medidas elas não podem ser adotadas juntas, de forma concomitante. Tem que ser cada uma delas. O que pode ser feito? Toma uma medida, adota uma medida, né? E ela tem um período X, por exemplo, vai dar as férias individuais antecipadas. Tá, 30 dias de férias individuais. Cessou o período de férias individuais, aí pode começar o banco de horas, por exemplo. Ou essas outras medidas de suspensão do contrato ou redução da jornada de trabalho e do salário. Aí sim. Então, para adotar uma outra medida, tem que cessar a primeira. Tá? Então, eu acredito que seja isso, em linhas gerais, né? Eu mais ou menos estabeleci essas questões aqui para explicar. Não sei se vocês têm alguma dúvida que a gente possa falar agora, né? Eu tenho uma pergunta, Solange. Pode falar. Me diz uma coisa, eles têm dúvida assim, ó, esse é o funcionário que está empregado. E aquele que não está empregado, por exemplo, ele não tem renda nenhuma, tá? Tem uns que não têm renda nenhuma e outros têm a renda só do BPC do filho. Eles vão ter esse auxílio? Aí é que está. Essas medidas... Aí eu acho que é a tua parte, né? Sim, é a parte da Roberta que ela vai falar. Eu vou responder isso. Ah, tá. A Roberta vai falar. Tá. Porque essas medidas aqui, que eu falei agora, essas medidas provisórias que estabeleceram as medidas para manutenção de emprego e renda, são relativas a pessoas que têm carteira assinada. Sim, sim. As pessoas que são autônomos ou que têm algum outro benefício, né, que se mantém com benefício previdenciário ou de alguma outra forma, aí é um outro regramento, né? Esse aqui é específico para quem tem carteira assinada. Ah, sim. Tá, quem está no mercado de trabalho. Eu acho que foi bem explicado. Tá. Eu, por minha parte, acho que foi bem explicado. Eu não sei se tem perguntas aí, Jairo. Eu não consigo ver as perguntas. Qualquer coisa também a gente passa as perguntas para as meninas. CAB. O que é a CAB? Não.
Pois é, eu não sei o que é CAB, o que a pessoa quer dizer com essa sigla. Também O não. LOAS, o BPC é a mesma coisa que LOAS, porque o BPC é um benefício de prestação continuada que está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, né? E o Lei Orgânica de Assistência Social abrevia para o LOAS. Então, algumas pessoas chamam de LOAS, outras chamam de BPC. Mas essa outra sigla eu não conheço. Se a pessoa puder explicar um pouquinho melhor o que é. Então, de repente, assim, antes de eu falar, eu vou falar sobre o LOAS. Antes, um pouquinho, vou falar do auxílio emergencial para as pessoas que não têm vínculo de emprego, tá? Eu acho que a maioria já ouviu falar sobre as regras, mas eu vou aqui relembrar para quem ainda tem alguma dúvida, tá? Então, a primeira coisa é, no momento, não estar trabalhando de carteira assinada, nem estar recebendo seguro-desemprego. Uma outra pergunta que as pessoas fazem muito, se pode estar recebendo o Bolsa Família? Pode, não tem problema. E a principal pergunta que todo mundo faz, né? Quem recebe o BPC ou o LOAS pode receber esse auxílio emergencial? Tá? Então, como é que funciona, tá? Se aquele pai que hoje está trabalhando de informal, ele faz um Uber, ou uma mãe que faz salgadinho para fora, ou que, enfim, é uma empreendedora individual, ou faz alguma atividade para ter renda e não está conseguindo trabalhar, essa mãe, ela não recebe o LOAS ou o BPC em nome próprio. Então, ela tem direito a receber o auxílio emergencial. Quem recebe o BPC é o filho. Então, não tem problema. O filho continua recebendo o LOAS e ela pode pedir o auxílio emergencial. Inclusive, se essa mãe, né, ela for arrimo de família, não tiver, for mãe solo, enfim, ela tem direito a receber 1.200. Tá? Então, isso é muito importante, gente. Quem já recebe o LOAS, o filho já recebe o LOAS, não tem problema pedir o auxílio emergencial, vai ter direito. O que não pode? Às vezes esse pai, ele já é idoso, né, tem mais de 65 anos, e é um dos requisitos para receber o BPC também, e ele já recebe o BPC. Daí, mesmo que ele faça alguma atividade informal, ele não vai poder acumular os dois benefícios. Então, assim, bem em suma, assim, eu vou dar os requisitos desse auxílio emergencial para quem não tem carteira assinada, tá? Tem que ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, como a Solange já falou, ter renda mensal de até meio salário mínimo, que é 522 por pessoa da família, ou que a renda da família não ultrapasse 3.135. Então, digamos, é uma família que tem um pai que tem carteira assinada, ele recebe R$1.500. Uma mãe que daqui a pouco ela faz salgados, vende, ela tem a renda dela. E mais uma criança que recebe o LOAS, né? Como a renda da família é até meio salário mínimo por pessoa. Se a renda fica em R$1.500, essa mãe vai ter direito a receber o auxílio emergencial de R$600, mesmo que o pai tenha carteira assinada e o filho receba o LOAS, tá? E também outra coisa que não pode é que a renda não tenha recebido rendimentos no ano de 2018 superior a 28.559. E como eu já falei antes, não pode estar recebendo assistências sociais ou previdenciárias, programas de renda, né, que seria o BPC, ou seguro-desemprego também. O que também não pode estar recebendo, se está recebendo auxílio-doença, não vai ter direito ao auxílio emergencial, tá? Outra coisa, e além disso, desses requisitos que eu já falei, não é só isso. Essa pessoa também, ela tem ou que ter uma MEI, ou trabalho informal, como eu falei, né? Alguém que trabalha em casa, ou tem que estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais, que é o CadÚnico, ou ser contribuinte do regime geral da Previdência, tá? Então, tem que ter uns requisitos. Quem nunca se inscreveu
no CAD. Talvez tente agora, não sei se vai conseguir receber, tá? Mas se tiver uma MEI, ou se contribui, tem gente que contribui todo mês para a Previdência Social, como trabalhadora individual, vai ter direito, tá? Então, eu não sei se tem mais alguma dúvida sobre o auxílio emergencial. Eu tenho. Diga. Assim, ó, se o pai e a mãe, eles não têm nenhuma renda, eles não têm LOAS ainda, mas também não têm nenhuma renda, tá? Eles não trabalho autônomo, mas de outras formas, que não aparece renda nenhuma, que é aquele trabalho do dia a dia, faz uma capina no pátio, faz um trabalho, uma faxina, e ainda não receberam LOAS, eles vão ter direito? Sim. Na verdade, é que não é eles que recebem LOAS. Isso que a gente tem que dividir. Tá? Vai ser a criança. Então, essa criança, mesmo assim que sai o LOAS daqui a pouco, se esse pai, ele tá inscrito, normalmente ele tá lá no CAD único, ele vai receber. Tá. Então tá. Mesmo não tendo nenhuma renda, nada aí que ele vai receber, né? Seria o lógico, mas é que eu não tinha entendido bem ainda. Exatamente. Claro, é muito novo, tem muita dúvida. Nós também, a gente está aprendendo agora nas últimas semanas. Sim. E muita coisa muda. Eu até daí, já entrando no LOAS, o que eu vejo, até deixa eu só abrir aqui o meu material. Que às vezes as pessoas não sabem bem o que é esse benefício, né? O benefício de prestação continuada. E isso eu acho importante esclarecer. Porque às vezes as pessoas acham assim, é um benefício para todo mundo que tem deficiência, mas não é. Esse benefício, o que ele visa? Que as pessoas, as famílias que vivem num estado de miserabilidade, de pobreza, de vulnerabilidade social, que elas possam ter uma ajuda e uma assistência. Então, assim, nós sabemos que existem casos de pessoas que, às vezes a gente olha, não, mas eles até têm condição financeira. Às vezes é algum erro ali que aconteceu na hora da avaliação. Mas quando a gente vai encaminhar o pedido, é importante pensar que a família veja se ela se enquadra nos requisitos. Por quê? Porque muitas vezes, tanto o INSS, como se depois vai para a fase judicial, eles mandam alguém na casa da pessoa que olha toda a casa, vê as condições da casa. Se for uma casa muito boa, eles não vão deferir o benefício. Eu já vi, assim, até casos, não precisa ter muitos móveis, muitos eletrodomésticos, mas eles colocam toda uma avaliação da casa e eles fazem um conjunto. Até, às vezes, a pessoa diz assim, que declara lá no CAD único que mora só uma mãe e um filho. Daí eles chegam na casa, eles olham o que tem na casa. Eles abrem os armários, eles veem, para eles realmente entenderem quantas pessoas estão morando na casa, para ver se a pessoa tem direito ao benefício. Então, por isso que é importante que todo mundo saiba os requisitos, para ninguém que tenha direito fique sem receber. Porque nós sabemos, né, conhecemos a associação, sabemos como é difícil ter uma criança que tem necessidades especiais, que precisa que o pai fique mais em casa, um dos pais tenha que abrir mão do trabalho para ficar em casa. Então, que esse auxílio realmente é muito importante. Então, assim, em linhas gerais, quem pode pedir, tá? Então, o primeiro requisito é que a pessoa tenha alguma deficiência. O autismo já é reconhecido, então, tendo o atestado médico, esse requisito já é atingido. Também vale para idosos com mais de 65 anos. Outra coisa que agora a gente está numa discussão é sobre a renda da família. Até então, se entendia, a lei dizia que tinha que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ou seja, se a família tem 4 pessoas, se cada uma recebesse 250 e poucos ali, se enquadraria no direito para receber. Depois, agora a gente viu que teve uma mudança que definiram 1,5 salário mínimo, só que essa regra foi suspensa agora liminarmente pelo STF. Agora, sexta-feira, foi suspensa pelo Gilmar Mendes. Então, a gente está no limbo. Ao mesmo tempo, essa lei que a Solange falou, do auxílio emergencial, ela alterou também o requisito, dizendo que pode ser deferir o LOAS para famílias que recebam meio salário mínimo.
Mas ali também, ó, o que diz a lei? Que vai depender do grau de deficiência, da dependência que essa pessoa, a gente está falando dos autistas em especial, né? Do grau de dependência. Tem uns que têm muita independência, tem outros que precisam de auxílio total. Então, isso vai ser avaliado. E também as circunstâncias pessoais, ambientais, os fatores socioeconômicos. E o comprometimento também da renda da família com despesas como medicamento, como médicos e até fraldas, alguns que necessitam. Então, tudo isso é avaliado. Então, hoje a gente não tem como dizer assim, é um quarto ou é meio salário. O ideal, quem tiver dúvida, faz o pedido. Faz o pedido que daí vai ser feita a avaliação, tá? Então, além dessa questão de comprovar também a miserabilidade, a vulnerabilidade social, tem que estar escrito no CAD único, tá? Mas agora, nesse período da pandemia, isso está sendo flexibilizado. Então, se a família não fez o cadastro, mas está vendo que se enquadra nos requisitos, ela pode fazer o pedido, tá? Não importa que não tenha feito o cadastro lá no CAD. Depois vai fazer quando tudo voltar ao normal. Tem uma pergunta aí, eu acho, Roberta. Eu vi uma pergunta aparecendo na tela. Vê se consegue olhar para mim, qual é. Então, eu acho que o Jair não consegue. Tá. Tá. Tá bem? Tá. Então, eu vou só falar mais um pouquinho sobre o que é o grupo familiar também. Que isso, as pessoas têm bastante dúvida, porque às vezes na casa mora o pai, a mãe, o filho, mais o tio, que é casado com mais... Então, tem muita gente, às vezes, que moram na mesma residência. Só que para ver se a pessoa tem direito ou não ao LOAS, eles não se considera todo mundo que mora na casa, tá? Tem que ver o grupo familiar daquela criança, ou adolescente, ou adulto, enfim, nós estamos falando aqui do LOAS. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Como é que eu faço? Tá. Então, o importante é entender por que foi negado. Então, essa mãe ou esse pai deve ver o que o INSS apresentou de justificativa. Normalmente, eles dizem por que foi negado, tá? E daí, o próximo passo é fazer um pedido judicial, o que é muito comum, tá? Porque, às vezes, o INSS ele restringe muito as regras para realmente não deferir. Ou então, o que pode ter acontecido também? Quando foi deferido do primeiro filho, a condição, o salário da mãe, do pai era e agora daqui a pouco mudou. Quando eles vão fazer a avaliação, então por que a gente tem que prestar todas as informações corretas? Eles têm, hoje o INSS tem acesso a tudo. Então, o que ele faz? Ele vai lá e pega pelo NIT e pelo CPF do pai, ele consegue ver quanto que ele recebe por mês. Quanto a mãe recebe, quanto foi declarado lá no imposto de renda. Então, eles têm acesso a tudo. Então, por isso, às vezes, eles podem não deferir. Outra coisa que, às vezes, eles não deferem porque entende que não está na renda. Mas o que pode ser feito no processo judicial ou ainda na via administrativa para quem for pedir agora? Levar todas as despesas que tem. Despesas com tratamentos médicos, com medicamento... porque tudo isso pode ser abatido da renda da família para deferir o benefício. Para pedir o LOAS, tem que ser maior de idade? Não, na verdade, assim, eu vou falar da pessoa que tem direito ao LOAS. Pode ser uma criança de 1 ano, de 2 anos, ou pode ser um adulto. O que importa é que ela tenha uma deficiência grave ou que tenha mais de 65 anos, tá? Quem deve pedir, se eu tenho uma criança autista, quem deve pedir deve ser o pai ou a mãe, mas sempre em nome daquele filho.
Eu não sei se tem mais alguma pergunta, senão vou terminar de falar do grupo familiar. Deixa eu ver. Comprovar os gastos com o filho para conseguir o PC, sendo que a filha não usa remédios, fraldas. Então, as despesas que eles consideram são essas. Despesas com medicamentos, com fraldas. Outras despesas, se for uma alimentação especial, tá? Tem criança que precisa de uma alimentação especial, isso é computado. Se não tem, se a despesa é roupa, alimentação normal, então dificilmente eles vão considerar essa despesa para reduzir a renda da família e chegar lá a renda mínima para receber o VPC, tá? Hoje é 1/4 do salário mínimo, tá? Mas pelas regras aí da pandemia, enfim, eles entendem que é até meio salário mínimo, mas esse não é o único requisito, tá? Tem que ter a questão da miserabilidade, de ter uma vida da família correspondente a um estado de necessidade. E para considerar essa renda de 1/4 ou de meio salário mínimo, se a família é composta por um pai e uma mãe, essa criança e mais um avô, tá? Esse avô está no grupo familiar. Se esse avô recebe uma aposentadoria de 1 salário mínimo, ela é descontada, tá? Mesmo esse avô fazendo parte do grupo familiar, essa renda dele não vai ser usada nesse cálculo. Então, se o pai ganha 1.000, esse avô ganha 1.000 também, a gente só considera os 1.000 que o pai ganha. Daí, se são ali 4 pessoas, vai se encaixar nos requisitos para receber o BPC. Então, o grupo familiar são os responsáveis pela criança, pela pessoa, no caso. Então, assim, é o cônjuge, o companheiro, filhos e enteados solteiros, menores que vivem na residência, tutelados pela pessoa, né? Irmãos solteiros e pais. Tá? Então, se numa casa vivem 2 famílias, que é 2 irmãos, mas cada um é casado e tem seus filhos, não se considera a renda de todo mundo, é só daquele grupo, pai, mãe, filho. E colabora no sustento da casa, teoricamente. Exatamente. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem mais perguntas, Jairo? Aproveitem, pessoal, para tirar as dúvidas. Ah, tá. Se a mãe do autista pode ser de menor, não tem problema. Sim. Pode pedir igual. Pode pedir igual. Eu acho que no momento que ela tem um filho, ela já... Assim, qual é a dúvida? Se a dúvida dela, se ela pode receber pedir o LOAS, ela pode. Agora, o auxílio emergencial, ela, a princípio, não vai ter direito, porque tem que ter mais de 18 anos para pedir auxílio emergencial, tá? Tinha aquela pergunta que era para mim, Jair, lembra? Se tu puder repetir. Eu vi ela, mas eu quero ter certeza do conteúdo. Assim, o termo é a suspensão, tá? Suspensão do contrato de trabalho. O prazo máximo é de 60 dias, tá? E aquela redução da jornada de trabalho e de salário pode ser de, no máximo, 90 dias. Tá? Cada um tem que ser adotado independentemente do outro. Eles até podem ser adotados um depois do outro, como também as outras medidas podem ser adotadas uma depois da outra, né? Mas cada uma no seu momento. Tem que esperar encerrar o primeiro... um primeiro acordo que venha a ser feito, por exemplo, fez um acordo lá de suspensão do contrato de trabalho pelo prazo de 60 dias, né? Tem que
E nestes 60 dias não foi encerrada a situação de calamidade pública pelo governo, ou seja, o governo mantém a situação de calamidade pública. Terminou esse período de 60 dias de suspensão do contrato de trabalho, pode começar um outro acordo de redução da jornada de trabalho e de salário, tá? Que pode ser de até 90 dias. Acho que é para ti Então, agora. 2.000 dividido em 4 vai dar... Seria assim, ó, junto com outros requisitos, tá? Que nem eu estava falando, não é só a renda. Eles vão ver também a questão pessoal, ambiental, o comprometimento do orçamento. Então, eu acho assim, não vai ser muito fácil conseguir o LOAS, por enquanto, com essa questão do meio salário mínimo. O que o Gilmar Mendes até ele falou na decisão dele? Que, por enquanto, ele entende que não poderia ser aplicada a lei, porque os deputados, enfim, eles não disseram de onde vai sair o dinheiro para pagar esse auxílio. Porque se aumenta para meio salário mínimo, mais pessoas vão receber. Mas o que eu recomendo, faça o pedido, tá? Não precisa de advogado, é só entrar lá no site do INSS, faz o pedido, manda todos os documentos e não custa tentar. Em relação ao BPC, mesmo que a família não tenha solicitado anteriormente, poderá solicitar na fase adulta do sujeito com deficiência? Pode. Pode sim, não importa quanto tempo já tem a doença, o importante é agora. Quais são os requisitos agora, tá? A renda da família se encaixa, a pessoa precisa desse benefício, pode pedir. E assim, pessoal, quem tiver dúvida, nós vamos abrir lá no Instagram, claro, vocês podem mandar as perguntas aqui pelo Facebook, a gente vai procurar responder, mas nós vamos abrir uma caixinha de perguntas lá, tá? Depois o Jairo coloca o nosso Instagram. Tem as despesas comigo com despesas gerais. Mas é que despesas gerais, água, luz, eu imagino, aluguel, então tem que colocar essa despesa quando vai fazer o pedido, tá? Eu sempre coloco, mostro quanto paga de aluguel, mostro quanto paga de luz, mas isso não é garantia de que vai ser considerado para deferir o benefício. Tá? O importante mais é a questão renda, e para excluir da renda é mais despesas como medicamentos, fraldas e tratamentos de saúde que o governo não fornece. Até uma pergunta que a gente recebeu, né, Kátia, é sobre a questão de pedidos de medicamentos e tratamentos. Isso. Uhum. Tá? Quem tem plano de saúde é uma questão à parte. Dá para ver se está incluído. Alguns planos incluem alguns tratamentos e alguns medicamentos. Agora, quem tem precisa de medicamentos contínuos, tem que pedir na farmácia do estado. Se eles não deferirem esse pedido, pode ser pedido judicialmente, tá? Só tem que ter uma negativa primeiro da farmácia do estado, do município. Jair, pode colocar de novo a pergunta? Tá. Então, primeira coisa, a gente está falando aqui em especial com relação ao LOAS, tá? Então, primeiro, ver se atende os requisitos, se a renda da família comporta, quantas pessoas tem na família, se tem essa questão da miserabilidade que eles exigem. Daí pode entrar no site do INSS, tem uma parte lá que diz assim, bem à esquerda, que diz assim, outros benefícios, fala do BPC, e ali está todo o caminho para fazer o pedido. Eu acho que o 135, eu não tenho certeza se está funcionando agora, tá? Mas entrando lá, mostra o caminho, como faz o pedido. Tem vários documentos que tem que preencher, por isso que às vezes as pessoas que nem a gente está falando, não precisa de advogado, mas às vezes o advogado facilita esse trabalho, porque a gente já sabe como preencher corretamente, para não ter nenhuma informação errada, tá? Então, nós podemos auxiliar tanto nessa fase do primeiro pedido, como na fase, no caso, essa outra mãe perguntou que teve indeferido, ela pode fazer o pedido judicial. Tá, e daí outras, eu não sei se as dúvidas seriam também
sobre só o LOAS ou se está pensando em alguma questão de interdição. Eu não sei se o pessoal tem essa dúvida, Kátia. Tem, sim. Tem muito, nós temos muitos jovens e adultos. Seria pertinente tu dar uma explicada. Não é bem o objetivo hoje, a gente fala disso, mas qual é a importância da interdição? A Kátia mesmo já passou por isso, de ter precisar de uma internação e o filho já maior de 18 precisaria assinar. Né? Então, o que a interdição permite? Que o pai tome todas as medidas necessárias. Qualquer pedido ou qualquer pedido que seja necessário pode fazer a partir disso. Também tem a questão até dos descontos para aquisição de veículo e outros requisitos também que isso precisa ter interdição, tá? Mas isso tem que ser visto caso a caso. Por quê? Tem algumas crianças e adolescentes que não precisam da interdição, né? Elas só vão precisar de um auxílio. Então, isso tem que ser visto caso a caso. A gente fica à disposição também para outras perguntas posteriormente. Mais alguma pergunta, Jairo? Tá tudo congelado. Tá todo mundo congelado. Sim. Uhum. Então, se o médico falou que a criança precisa daquele medicamento, a farmácia do estado não possui, é possível ou fazer o pedido judicial ou então considerar esse gasto para reduzir a renda da família. Se a renda da família, dando um exemplo, é 1.000, mas aí esse remédio custa 300, então a gente considera uma renda da família como 700. Muito bom. Era isso, então? Isso, então... Como a Roberta colocar o nosso Instagram e o nosso Facebook. No Instagram, a gente vai abrir agora uma caixinha de perguntas. Quem quiser seguir perguntando lá, daí pode nos perguntar que a gente vai respondendo. E a gente fica à disposição da associação, sempre que vocês precisarem. Eu sei que as perguntas elas vão surgindo aos poucos e ficamos à disposição para o que vocês precisarem. Tá, quem não tiver acesso ao Instagram e Face, de repente, né, tem muitas pessoas que não têm, vocês podem me passar, pedir para as pessoas me passarem que eu que eu converso com a Roberta no privado. Roberta e a Solange já são nossas parceiras, a Roberta já assina o documento da associação para nós, já é nossa voluntária. E há tempo ela tem feito algumas coisas e estudado bastante sobre o autismo em especial. A gente conta sempre com ela quando precisa de alguma coisa. Ela trabalha para nós, voluntariamente para a associação, mas ela tem um preço diferenciado. Então, vocês têm um contrato com ela, aí vocês vão conversar, quem precisar, e aí sobre valores, aí é tudo com ela. Mas ela tem um preço bem especial para nós, né, Roberta, para a associação. Isso. Ela já fez para mim a interdição do Vinícius, que foi uma coisa que eu precisei de última hora. Então, são coisas bem importantes que a gente não valoriza. Mas quando a gente precisa, daí dá uma correria. Como ela disse, nós temos muitos autistas na associação, muito autônomos, que trabalham, que têm renda, mas nós temos outros com muitas necessidades, né? Que a gente sabe que o caso do Vinícius, por exemplo, posso falar, é um caso irreversível. Então, já está ali na documentação dele e tudo. Mesmo assim, nós levamos 2 anos, né, Roberto, para conseguir a interdição dele, né? É uma coisa bem lenta. A gente consegue ela provisória. Isso.
Então, tá, gurias, eu agradeço mais uma vez a ajuda de vocês, o auxílio, tá? Qualquer coisa, eu sei que eu posso contar com vocês. E vou passando o resto das dúvidas. Como a Roberta disse, as dúvidas vão surgindo. A cabeça de vocês deve estar borbulhando agora. Daqui a pouco começa a surgir. Vão ali no Face ou vão no Insta e coloquem suas dúvidas. Obrigada, Solange, que estou conhecendo hoje. A Roberta já conhece. Foi um prazer conhecer vocês. Prazer, muito obrigada. Estou à disposição também. Estou à disposição também para todas as questões. Todas as questões relativas a direito do trabalho, né? Para empregados, empregadores, todo mundo que tiver. Não só sobre essas medidas provisórias, mas sobre outras coisas também, né? Esse benefício emergencial e as outras medidas que eu falei. Nós estamos à disposição para ajudar, para esclarecer todas as dúvidas, tá? É só nos questionar, mandar as perguntinhas ali que a gente já vai estar disponível para responder. Grande abraço a todos. Eu vou entrar numa outra aula agora, então eu dou um tchau aqui para os outros. Tá bom, obrigada, Solange. Beijão, tchau, tchau. Beijo, até mais. Então, tá. Então, e só para finalizar, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acompanho desde o começo, né? A gente conversa e eu fico muito feliz com o sucesso de vocês, com o crescimento e com cada vez ajudando mais famílias e tirando as pessoas do isolamento, né? Elas sentindo que tem um grupo, isso é muito importante. É o nosso propósito de vida, né? Porque todos na associação são pais de autista, toda a diretoria, né? Só 1% que eu digo que não tem filho autista, o resto tudo tem. Então, é das nossas metas, tirar todo mundo do isolamento. As pessoas dizem que estão isoladas, mas nós já estamos isoladas há muitos anos, né? E agora estamos saindo, graças a Deus, desse isolamento. Só temos a agradecer. Então, começamos muito bem a semana, foi muito boa, bem gratificante, bem produtiva a nossa palestra. E seguimos amanhã, pessoal. Então, amanhã no mesmo horário, vamos ter outro assunto. Eu nem me lembro quem é que entra amanhã, Jairo, tu lembra? Sim. Façam as considerações aí, que a gente gosta também no retorno, tanto positivo quanto negativo, para a gente estar sempre melhorando, buscando melhor para a nossa família. Boa noite a todos e um ótimo início de semana, tá? Obrigada, Roberta. Até mais. Bom, até mais. Tchau. Até mais. O autismo, ele é um espectro, né, um transtorno que vai do leve até o mais severo. Ele atinge a parte do comportamento, da interação social e da comunicação. Muitas pessoas pensam que uma pessoa com autismo, né, é isolada, não convive, mas quando tu mostra sinceridade, carinho e entende o jeito que ele gosta de brincar, essa alegria e esse amor vem de volta. A Associação Paz e Amor iniciou em abril de 2016. Atualmente nós temos mais de 100 famílias. O público-alvo da associação são crianças desde a descoberta do diagnóstico de autismo até a fase adulta. A nossa associação, além de dar suporte para os autistas, ela busca também o suporte familiar, cuidar de quem está cuidando. Eu me senti gratificada em saber que tinha pessoas que tinham problemas igual aos meus, que antes eu pensava que era só eu que tinha aqueles problemas. A ideia da associação é buscar
uma forma de sair um pouco dessas dificuldades, buscar um pouco da qualidade de vida, um pouco bom, vamos trocar experiências. Se é para fazer um evento, a gente tem que fazer adaptado para eles. Por exemplo, a balada adaptada, onde o som é mais baixo, né? Os jovens interagem com os pais. Para as crianças, a gente sempre pensa num trabalho que elas vão desenvolver a arte, às vezes a musicoterapia, a hora do conto, e trazer junto os pais, fazer uma oficina, onde ali eles possam brincar, mexer com tinta, massinha, lápis de cor, dobradura. Quem conhece o autista sabe da simplicidade e do amor que eles têm. E quando eu chego aqui, que eu olho, que eu recebo um abraço, que eu recebo um carinho, ou que às vezes está brincando no chão e eles vêm e te abraçam com aquele amor que tu acaba esquecendo os outros problemas, né? É um momento de alegria estar com eles, em qualquer situação. Eu sempre penso que se eu não lutar pela Poliana, quem vai lutar? Então acho que isso que me impulsa, né, junto com outros idealizadores, de mudar essa história, de fazer a diferença na vida deles. Porque se a gente não lutar por eles, quem que vai lutar?